Vamos no Romanos 6 por nada. A gente vai hoje justamente tratar sobre o texto que é o nosso nome. Romanos 6, versículos 1 a 4. Romanos capítulo 6, versículo 1 até o 4. Vamos lá. Amém? Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dentre os mortos, ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que podemos estar reunidos, te buscando, procurando o Teu nome e querendo conhecer mais de Ti, Pai. Te peço, meu Deus, que a palavra fale os corações e que possamos sair daqui mudados e moldados por Ti, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Estou um pouco baixo, mas acho que vai. Vai lá. Bom, primeiro, antes de tudo, estamos no culto da juventude, né? Estou com o tema de Romanos 6 e eu queria perguntar para os jovens: o que é o Evangelho? Alguém poderia me dizer o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Pode falar, estou vendo para já, sabe? Sem medo de errar, sem medo, pode falar o que é o Evangelho. Evangelho. O que é o Evangelho? É isso. Alguém dá mais? Alguém dá mais? Roubou aí. Roubar. O Evangelho é isso mesmo, mas também é isso. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus em ação para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Isso vai dizer isso. A palavra Evangelho, ela significa boa nova. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e por causa disso nós temos salvação através dele. E o Evangelho é justamente o poder de Deus nisso que acontece, nessa boa notícia de Jesus, para a nossa salvação. Isso é Evangelho. Por que eu perguntei? Porque a carta aos Romanos, ela tem como um dos temas principais isso. Na verdade, a carta ela é quase uma sistemática teológica. Ela é muito densa, ela é cheia de temas teológicos, ela é muito rica, tem muitas coisas dentro dela. E o resumo, até o capítulo 6, passa pelo Evangelho. E uma coisa que eu percebo muito hoje na juventude, não que eu esteja fora disso, é que às vezes a gente não sabe nem o que é o Evangelho. Quando eu era mais novo, se alguém me perguntasse o que é o Evangelho, eu ia dar umas voltas até chegar em algum lugar. Mas hoje, saibam disso: o Evangelho é o poder de Deus em ação para a salvação e é a boa notícia de que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Resuminho de Romanos até o capítulo 6. A gente tem no capítulo 1, Paulo se apresentando. Ainda no capítulo 1, ele vai falar a respeito do estado do homem sem Deus. Ele vai falar sobre a condenação do homem sem Deus. Ele vai falar sobre os gentios que são condenados sem Deus. No capítulo 2, ele vai falar sobre os judeus, eles também estão condenados. No capítulo 3, ele vai fechar falando que todos estão condenados. Vai acabar essa parte lá no capítulo 3, versículo 23, que é um trecho famoso que todo mundo sabe que é: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aí vai se encerrar o trecho em que Paulo vai tratar sobre a nossa condenação. E em diante, ele entra na parte de justificação. Como nós alcançamos justiça diante de Deus. E isso vai do versículo 24, capítulo 3, até o final do capítulo 5.
Ele vai tratar sobre como nós somos justificados por meio da fé, mediante a graça da ação de Cristo em nossas vidas. Cristo veio, morreu por nós, e através dele nós podemos ir até Deus sem nenhuma obra nossa, apenas pela obra de Cristo. E ele termina, no capítulo 5, versículo 21, dizendo a seguinte frase. Ele diz o seguinte, deixa eu achar. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui, a partir de agora, a gente vai entrar no nosso texto. E a primeira coisa que tem é uma pergunta retórica, mas uma pergunta capciosa, uma pergunta perigosa. Paulo vai perguntar, imaginando que alguém perguntasse depois de ter ouvido tudo aquilo que ele disse: devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Paulo está dizendo que a gente não consegue a salvação por nossos próprios meios, é apenas por Cristo. O único que nos dá salvação é Cristo. O único meio de salvação é Cristo. Para ser salvo, tem que ir até Cristo. Sem Cristo, sem salvação. Não é por nenhum tipo de obra nossa. Então alguém pode pensar, pode concluir: bom, já que não é por obras nossas e onde abunda o pecado, superabunda a graça, né? Já que eu peco, a graça ela cresce para que possa cobrir o meu pecado, posso pecar mais, posso viver em pecado para que a graça cresça mais ainda, eu tenha mais graça, Deus seja mais glorificado no meu pecado. E Paulo ele vai responder de uma forma direta. Na minha versão aqui, que eu inventei, ele vai dizer: claro que não. No original, pelo comentário do Von Scott, ele vai dizer: nunca, jamais. Ou seja, a gente deve pecar para que o pecado ele gere mais graça de Deus em nossas vidas? Não, de maneira nenhuma. Isso não pode ser nem algo concebível em nossas vidas. E aqui a gente já vai para um confrontozinho. Na época de Paulo, um pouco posterior, eu vou ler o nome porque é difícil. Existiam os antinomitas. Eles eram responsáveis pelo antinomilismo. Que movimento é esse tão difícil de se pronunciar? Eles acreditavam nisso, que eles poderiam pecar para que a graça aumentasse. Eles poderiam viver uma vida de pecados e crer que eles seriam salvos porque Deus perdoaria, porque eles criam em Jesus, eles acreditavam em Cristo. Só que eles não viviam uma vida de santidade, já que a salvação é por obras, vamos viver uma vida de pecado e deixar Deus perdoar a gente, que Ele sai com o bonzão nisso tudo. O que acontece? Eles já foram rebatidos há muito tempo, mas hoje, e aqui eu estou falando particularmente para as que já são cristãos há tempo, nós temos as mesmas atitudes antinomianas. Em que sentido? Nós conhecemos a Deus, nós temos um relacionamento com Deus, nós vivemos com Deus. Eu não sei aqui quantos já tem tempo de igreja, eu não sei o tempo de igreja de cada um aqui, mas eu tenho quase 8 anos de batizado, daqui a pouco completo. E é muito fácil a gente, no momento de tentação, pensar: peraí, se eu cair agora no pecado, Deus pode me perdoar depois. Muitas vezes isso passa em nossa mente. A gente está num conflito entre escolher ser santo e cair na tentação, e esse pensamento vem: se eu pecar, Deus perdoa. Se eu errar, Deus perdoa. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso. Se eu errar, Ele vai me perdoar. Ele vai entender que a minha natureza ela é caída e eu não consigo alcançar o padrão de Cristo. Então Ele vai me perdoar, Ele vai estar comigo. E nisso cedemos ao pecado. E nisso nos afastamos mais de Deus. E nisso a gente trai o Deus que nos amou. A gente pode, com a boca, dizer que a gente não é antinomista. Eu vou resumir: que a gente não é anti-blá blá blá. Vou resumir bem assim, estragado. A gente pode dizer isso com a boca,
Mas com o nosso coração, com as nossas atitudes, com a nossa vida, muitas vezes a gente é, de fato. A gente está construindo uma vida de santificação. Construindo. Chega aquela tentação mais difícil, e ao invés de orarmos, ao invés de buscarmos, ao invés de a gente se devotar mais, a gente... Deus perdoa. Deus deixa essa passar. Esse aqui é o pecado de estimação. Esse aqui é aquilo que Deus sabe que esse tem cada VIP. Esse aqui eu não posso deixar, sabe? Esse tem que levar comigo para onde eu for. Não é assim. A primeira coisa que eu gostaria de deixar essa noite é: nós precisamos rebater essa mentalidade. A gente realmente sabe que Deus perdoa. Deus perdoa os nossos pecados, os que a gente já cometeu e que a gente vai cometer. Ele perdoa. Ele derrama sua misericórdia e sua graça sobre nós. Ele faz isso. Mas não é para a gente se usar disso para se lançar em qualquer tentação que apareça, ou para abrir brechas para qualquer tipo de tentação. Devemos buscar ser santos. Devemos buscar cada vez mais a Deus e esquecer esse tipo de mentalidade. O segundo versículo, ele vai dizer uma coisa muito boa. Paulo vai responder: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? E aqui existe uma explicação muito famosa. Acredito que alguns saibam. Cristo morreu para o pecado. Se Cristo morreu para o pecado e nós morremos no batismo junto com Cristo, nós também morremos para o pecado. Então, nós não pecamos mais. Não faz mais parte da nossa vida. Certo? Não. A cara de todo mundo aqui já fica... É isso mesmo? Mas eu não li isso na Paulo. Enfim. A gente lê esse texto, e é um texto que já dá um baque, né? A gente não vive mais no pecado porque morremos com Cristo. É isso, Tati? Como assim? Bom, uma das primeiras vezes que eu li esse texto também tomei um baque, também fiquei ansioso e também pensei muito. Existem muitas linhas de pensamento sobre esse versículo. John Wesley, um dos fundadores da Igreja Metodista, ele meio que criou a doutrina do perfeccionismo. O que é a doutrina do perfeccionismo? É a doutrina de que, se você amar muito a Deus, se você buscar muito a Deus, e se você realmente, de todo o seu coração, só viver para Ele, você consegue alcançar a perfeição e não pecar mais. Levi, você acha que John Wesley estava certo? Eu tenho um pouco de certeza que não. Mas John Wesley ainda assim foi um grande homem da igreja. Temos que respeitar, mesmo que ele tenha crido em algo que a gente não concorda muito. Outra coisa, outro tipo de pensamento que existe muito, é que a gente acha que o cristão ele pode viver pecando sim, porque ele crê em Cristo. E bom, a gente acabou de rebater isso. Nós não podemos viver pecando, nós não podemos viver errando. Isso é um pensamento que acontece. O crente, ele peca em pensamentos, ele peca vendo, ele peca no falar, ele peca de diversas formas, mas não é assim. Se a gente está pecando a cada 5 segundos é porque tem alguma coisa errada. Tem uma situação muito famosa, que é de que pecado é que nem acidente. Né? Tem alguns carros ali estacionados. Se eu for perguntar aqui para quem dirige, perguntar quantas vezes já teve um acidente de carro ou um problema enquanto você estava dirigindo. Eu acredito que vão ser poucas às vezes. Não é algo que acontece todos os dias. Isso deve ser o pecado em nossas vidas. Não é algo que acontece todas as vezes. São acidentes. Acontecem de vez em quando. Mas bem, o que é que o texto está querendo dizer? Porque, bom, o texto ele não está dando uma brecha para a gente poder viver uma vida de pecados. Isso já foi tirado. O texto ele não está dizendo que a gente nunca mais vai pecar. Até porque se a gente for encarar dessa forma, te dá as duas mãos. A gente vai mentir pra gente, vai fazer uma performance, não, eu não peco, não eu sou perfeito. Ou a gente vai se desiludir da Bíblia. A gente vai olhar para o texto e vai dizer: eu não consigo viver o texto. Eu não consigo me enquadrar essa realidade. O texto está dizendo que quem crê em Cristo vai ser liberto do pecado, mas eu ainda peco. E isso é grave, porque isso pode acabar com a fé de alguém.
E eu posso falar uma experiência própria com esse texto. Isso é algo que realmente quebra. Mas então, o que é que isso quer dizer? Essa morte aqui, e é um termo complicado a gente usar, é morte, mas não é essa morte toda. O que é que está dizendo aqui? Ele vai falar que nós morremos com Cristo. Cristo morreu para o pecado. Uma pergunta. Não precisa responder, uma pergunta retórica. Cristo morreu de fato para o pecado? Vou fazer uma pergunta que pode melhorar. Cristo pode morrer para o pecado? Quando Cristo veio, ele veio por meio do Espírito Santo, para que não houvesse pecado nele. Ele não tem mancha de pecado em si, não teve mancha de pecado em si. Não havia nada na nossa natureza pecaminosa nele. Ele veio em perfeito estado. Ele veio sem pecado, ele veio sem mancha. Ele veio como um cordeiro puro. Ele não devia nada ao pecado. Por isso ele não podia nem precisava morrer para o pecado. Quando tem a expressão aqui, morrer para o pecado, está falando muito mais de Cristo levando os nossos pecados na cruz do que ele em si morrendo para o pecado. Porque se Cristo tivesse morrido para o pecado, aí ele não seria santo, aí ele não seria perfeito como ele foi. Mas Cristo morreu para o pecado, é Cristo levar os nossos pecados sobre si na cruz e alcançar a nossa liberdade. E é isso que o texto aqui vai nos dizer. Cristo, ele alcança a liberdade do pecado para a gente. A gente está estudando o livro de Êxodo, na classe dos nossos motivos, em uma, duas, a terceira, quarto. Tem alguns alunos meus aqui. Então vamos lembrar um pouquinho da aula da semana passada. O povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Moisés foi o libertador. Cristo é o nosso libertador da escravidão, do pecado. Ele veio, ele morreu para que nós alcançássemos liberdade nele. O texto vai falar sobre nós termos morrido para o pecado. A gente morreu, num certo sentido. Alcançamos a liberdade do pecado. Quando nós éramos escravos do pecado, não tínhamos decisão alguma diante dele. Voltando a falar sobre escravidão, não sei aqui quantos já estudaram um pouco sobre o tema. Mas quando você é escravo, não se tem vontade própria. Não se pode decidir o seu destino. Não se pode fazer nada, não tomar nenhuma decisão sobre si mesmo. Você é escravo. Você faz o que o seu dono manda. Você dorme na hora que o seu dono manda. Você acorda na hora que o seu dono manda. Você trabalha da forma que o seu dono manda. Trabalha no que ele manda. Você faz tudo de acordo com a vontade dele. Nada da sua. Você não vive para si mesmo, você vive em prol de outro. O pecado, ele era o nosso dono. Nós nos devemos do pecado em Gênesis 3 com Adão. Nós caímos nisso. Éramos escravos do pecado. Estávamos aprisionados. Não tínhamos escolha, não tínhamos liberdade, não tínhamos nenhum jeito de olhar para Cristo e escolher Cristo. Quando estava conversando com Bruna sobre essa dinâmica, eu estava falando junto com ela. Não deixe Letícia chegar na cruz. Mesmo que chegue bem perto, não deixe. Porque quando estamos na escravidão do pecado, nós não conseguimos ir para Cristo. É impossível. Não dá para a gente. E o amor dele está nisso. Ele vem. Ele se achega até nós. E ele morre. Ele derrama o seu próprio sangue. E ele nos liberta. Ele nos alcança, ele nos redime, ele nos lava e nos purifica de todo o pecado. Cristo é o nosso Salvador. Nós não somos nossos próprios salvadores. Nós não podemos tomar isso para nós. A gente não pode dizer, não, eu alcancei minha salvação, eu fiz acontecer na igreja, eu pregava, eu tocava, eu servia. Não. Você pode fazer tudo isso e é muito bom que você faça tudo isso. Mas isso não vai lhe garantir ser salvo. Isso é você ter compreendido que Cristo, mesmo sem você ter feito nada disso, morreu por você. Ele veio, morreu, entregou sua vida. E em gratidão você faz todas essas coisas. Você o serve, você o busca, você vai até Ele cada vez mais, porque você entende que Ele te salvou. E que o único meio de salvação era por meio dele. E Ele veio e se entregou por você.
Bom, seguindo. Coisa interessante aqui, versículo 3. Vai dizer: ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte. Uma coisa interessante aqui é se esquecer. Ou acaso se esqueceram. Isso é uma coisa que acontece em nossas vidas, em nossa caminhada cristã. Às vezes a gente se esquece de Cristo e se esquece que morremos. Isso é ao longo da caminhada. Vamos vivendo para a igreja, estamos no culto de segunda, SMHD, estamos no culto de quarta-feira, de doutrina, culto de domingo de manhã, é bebê de manhã, culto de domingo de noite, e vai levando, vai indo, e a gente, pela rotina, vai se esquecendo do propósito e muito do porquê estamos aqui. A gente vai deixando passar, vai passando, e a gente vai se esquecendo. E muito do motivo da gente cair em tentações, cair em pecados e falhar em nossas caminhadas é porque a gente se esquece. A gente vai se esquecendo, a vida vai passando, coisas vão acontecendo, a gente vai ter que lidar com a correria do dia a dia, com o trabalho que é para entregar para amanhã, com o trabalho mesmo, que está atrasado e que tem que fazer 200 documentos, eu na secretaria tem que fazer muito documento direto, e vai acumulando, e tem que fazer, e a gente vai se esquecendo do que é essencial para a nossa vida. E isso vai fazendo a gente se afastar e cair. Uma coisa que eu queria que você guardasse para si hoje à noite é para você sempre se lembrar de Cristo. Uma pergunta: se sempre que você fosse pecar, que você está sofrendo uma tentação, que você está caminhando em direção ao pecado, se de repente, se do nada, aparecesse Cristo ensanguentado à sua frente, ali, na forma que ele estava quando morreu por você, você iria para frente? Você continuaria? Você teria a coragem de olhar e pecar, ignorar e simplesmente ir ao desejo pecaminoso do seu coração? Certamente que não. Na verdade, muitas vezes, não precisa ser nem Cristo. Quando a gente está para cometer algum pecado, se tiver alguma outra pessoa, a gente já... Não precisa ser nem Jesus. Apenas em alguns momentos, se for outro, a gente já não faz. A gente precisa se lembrar disso. Cristo está conosco em todo o momento. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas. Enquanto a gente está dormindo, Ele está conosco. Quando a gente acorda para fazer os nossos serviços do dia, Ele nos acompanha e está conosco. Cristo está em cada um de nós todo o tempo. A brincadeira que eu gosto muito de falar é que Jesus faz clone e está com todo mundo, acompanhando todo mundo. Por quê? Porque Ele pode, porque Ele é Deus e Ele tem essa capacidade. Cristo está com todos nós a todo momento. Ele nos acompanha em todos os momentos. E sim, Ele está nos momentos em que pecamos. Ele está nos momentos em que traímos Ele. Mas Ele veio para nos dar a libertação. Ele veio, Ele morreu e nós somos libertos. Estamos livres do pecado. Podemos escolher não pecar, mas o versículo 4 vai dizer: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Esse início é interessante. Pelo batismo morremos e fomos sepultados. A palavra aqui é batismo. E um dos comentaristas que eu consultei, ele disse que o intuito de Paulo era fazer uma relação entre sepultamento, né, colocar no corpo ao chão, e o batismo de imersão, quando a gente imerge todo o corpo da pessoa debaixo da água. E o sepultamento e a imersão seriam como a morte. O levantar, o ressuscitar, no caso, e o levantar da pessoa imersa seria essa ressurreição. Paulo está dizendo que no momento que nós somos batizados,
nós morremos, fomos sepultados com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais você aí. É Cristo vivendo em você. É Cristo habitando em você e Cristo moldando você. Uma coisa interessante que eu trouxe é Agostinho de Hipona. Não sei aqui, quem conhece Agostinho de Hipona? 1, 2, 3, poucos, beleza? Vai contar a história dessa novidade. Agostinho de Hipona foi bispo da igreja de Roma, muito conhecido, muito famoso, tem uma obra que é muito conceituada até hoje, que é Confissões. Um homem assim de Deus. Quem puder ler dele, leia. Maravilhoso. Mas, antes de ser um grande homem de Deus, ele foi um grande homem do pecado. E ele tinha muitos problemas em relação à luxúria. E uma vez, muito tempo depois, que ele já havia se convertido, já estava sendo pastor, uma das suas antigas amantes o reconheceu e começou a ir atrás dele. E ficava falando: Agostinho, Agostinho, sou eu, Agostinho, sou eu, Agostinho. Agostinho, você não lembra de mim? Sou eu. A resposta que ele dá, ele vira e diz: pode ser você, mas não sou mais eu. Até podia ser realmente a mulher que ele tinha conhecido no passado, mas não era mais ele que estava ali. Não era mais ele. E para nós é o mesmo. Não somos mais nós. Somos Cristo. Precisamos viver conforme Cristo viveu. E precisamos viver para Cristo, por meio de Cristo, indo até Ele e buscando Ele. Outra coisa é, imagine, voltando à aula. O povo foi liberto. Os escravos foram libertos do Egito. Imagine a cena. Eles estão lá, chegando no mar. Deus abre o mar, eles passam, o faraó chega depois e o mar se fecha. Como é que o mar engoliu todo mundo? O mar se fechou. O faraó de um outro lado começa a falar: meus escravos, voltem, meus escravos, voltem, eu preciso muito de vocês. O faraó fala isso. E de repente, do nada, um escravo pega, um ex-escravo, tira suas roupas e vai a nado do outro lado. Ele chega e beija aos pés do faraó. Você acha isso normal? Isso não é de maneira nenhuma normal. Mas isso é o que nós fazemos quando pecamos. A gente volta para aquilo que a gente foi liberto. A gente regride. A gente volta em nós mesmos. Uma das coisas que eu mais gosto de dizer e ouvir, para ser confrontado, é que pecado é se emborrecer. Quando a gente peca, a gente está se emborrecendo. A gente está se fazendo de idiota praticamente. Porque a gente, primeiro, sabe que vai haver o prazer momentâneo, mas depois vai haver a culpa. Porque a gente vai se afastar de Deus e vai ter aquela resistência para chegar ele de novo, embora ele esteja sempre aberto a nos perdoar. Então o pecado, ele cria em nós várias situações, várias coisas que a gente não vai querer lidar, mas vai ter que lidar para se chegar até Deus. E a gente escolhe sempre ir para o pecado. A gente se emborrece. A gente escolhe passar por alguns tipos de transtorno e se afastar de Deus para ter um momento de um falso prazer. Nem verdadeiro é falso. Nem vai te alegrar de verdade. Vai ser só uma mentira para você. Enfim. É isso. Fomos libertos do pecado. Fomos libertos da escravidão do faraó. Pecado. Cristo nos alcançou. Cristo morreu por nós. Cristo levou os nossos pecados consigo. E através dele temos liberdade. Podemos nos chegar até Deus. Podemos ir até Deus. Algumas aplicações. Para quem já é crente, a gente precisa matar a mentalidade antinomiana. A gente precisa parar de pensar: bom, se eu pecar agora, Deus vai me perdoar. Isso precisa ser excluído das nossas vidas. A gente precisa viver uma vida santa, de arrependimento, de busca até Deus infindável. A gente não pode ficar indo e voltando. Não dá para fazer isso. É como se você tivesse um determinado horário para ir para o colégio. Você tem que chegar no colégio às 7h30. O colégio é perto da sua casa, 5 minutos você chega. Mas você fica 10,
escolhendo o tipo de roupa que você vai. Você veste uma, sai, vai da esquina, volta, troca. Isso é essa mentalidade. É você não conseguir se decidir. E nós precisamos abandonar isso. Precisamos ir até Deus. Outra coisa, o medo que o texto nos dá. Querendo ou não, numa leitura rápida, o texto nos dá medo. Porque a gente se pergunta, eu não estou vivendo o que o texto está falando. O texto está dizendo que nós morremos no pecado. E o pecado não tem mais poder sobre nós e que nós não pecamos mais. O texto diz isso. E isso nos apavora de início. Isso nos dá medo, isso nos constrange, isso nos deixa totalmente alertas. Como assim? Eu acho que eu estou vivendo uma vida cristã diferente da dos outros. Acho que eu estou por outro lado. Ou que eu ainda não me converti de verdade. Isso dá medo, isso dá um certo pânico, inclusive. E é para ter mesmo. A gente precisa ter medo. A gente precisa ter medo. Não é que hoje todo mundo aqui já sabe que não, a gente foi liberto do poder do pecado, mas não está preso do pecado, que a gente, então tá beleza, é suave, tranquilo, está favorável. Não é por isso. A gente precisa ainda assim temer essa relação nossa com o pecado. Precisamos saber que o pecado mata, que o pecado é perigoso, que o pecado condenou toda a raça humana e que foi preciso o sacrifício de Cristo para que fôssemos libertos. Pecado não é coisa boa, pecado não é coisa simples. Pecado mata, o pecado leva para o inferno. O pecado é perigoso. Precisamos tomar cuidado e precisamos temer, sim. Precisamos temer, até para sermos mais santos, até para buscarmos mais a Deus, até para a gente saber que eu estou sentindo, tem emoção, estou sentindo que uma tentação está vindo, estou sentindo que estou sendo tentado, estou sentindo que é possível que eu caia em breve. Tendo esse temor, tendo esse medo, tendo essa retidão, você já procura os meios para se defender, você já se alerta, você já vai para a oração, você já vai para uma leitura da Bíblia, você já vai procurar algo que te puxe mais para Deus, que te afaste mais ainda do pecado. Então, tenha esse temor, tenha esse medo, tenha essa questão com você. Saiba que, sim, Deus é misericordioso, Ele perdoa, mas um cristão não vive em pecado. O cristão morreu para o pecado e ele vive para Cristo, para viver aquilo que Cristo ordenou, que Cristo deixou. Essa é a nossa vida hoje. Cristo nos libertou. Nós podemos viver, podemos alcançá-lo, podemos, crendo no nome dele. É uma coisa que a gente alcança com a prática. A gente vai sendo mais santo à medida que o tempo vai passando. Por exemplo, ele aqui toca vários instrumentos. Quando eu comecei a tocar com ele, tocava só um e mal. João, isso aí, um e mal. O tempo foi passando, convívio. Não vou dizer que eu aprendi, mas eu sei as bases do baixo. Posso levar um pouquinho. Levi, você se dedicou a tocar baixo? Não. Levi, você gosta de baixo? Não. Levi, você já pensou em tocar baixo? Não. Por que você aprendeu então? Porque eu convivo com ele. Porque eu ando com ele há muito tempo. E ele gosta. Então, eu aprendi pelo convívio. A vida santa também é assim. A gente vai aprendendo cada vez mais pelo convívio. A gente vai vencendo a tentação, depois vence outra, vence mais outra, e a gente vai tendo vitória após vitória. Precisamos apenas crer em Cristo, buscá-lo e ir até Ele. Estar sempre ciente de que o pecado está ao nosso redor e qualquer coisa a gente pode cair. Qualquer coisa. Um vacilo, um desvio, uma não guarnição e caímos. Mas Cristo nos dá o poder de escolher não pecar. Ele nos dá a oportunidade de não, eu não quero pecar, eu não quero cair, eu não quero fazer isso com aquele que me resgatou e me salvou. Quero escolher Cristo. Ele nos dá esse poder. Ele nos dá essa oportunidade de irmos até Ele sempre que as coisas estiverem ficando cada vez mais difíceis. Terceira aplicação é: temos alguns visitantes.
aqui essa noite. Eu não conheço, não sei se já são cristãos, não sei se são de outra igreja, realmente não conheço. Mas o Evangelho é sobre isso, é sobre libertação, é sobre ser liberto do poder do pecado sobre a sua vida e poder ir até Cristo, poder alcançar Cristo, poder viver com Cristo e da maneira que Cristo determinou que vivêssemos. Não vou fazer um apelo de vir aqui na frente, mas vou dizer, caso você tenha percebido que Cristo, Ele fez algo por você, você tenha entendido que Ele fez algo por você, que Ele veio e trouxe salvação, e essa salvação também é para você, e que você pode ir até Ele, você tem essa oportunidade, você tem essa liberdade. Não vou vir aqui na frente, não. Mas, se quiser para alguém, eu, nossa conselheira Andresa, nosso conselheiro Alisson, pastor Lázaro que está ali, ou algum dos outros aqui, Bruna que estava aqui na frente, dirigindo o culto, pode procurar. Nós queremos você aqui, queremos te acolher e queremos caminhar com você. Cristo é a salvação, é o único meio de salvação. E todos nós precisamos ir até Ele. Todos nós. Amém? Amém.